Olá, alunos da disciplina de AED 1. Hoje na nossa aula nós vamos estudar um pouco sobre os comandos de repetição. Mais especificamente, nós vamos estudar sobre o comando while. Então, olha só, no roteiro da nossa aula de hoje, depois da introdução e dos objetivos, a gente vai ver como que é a estrutura, né, do comando while. Em seguida, a gente vai ver alguns exemplos, tá? Os objetivos dessa aula são, primeiro, aprender a utilizar o comando while e, por meio dos exemplos, a gente vai ver como que a gente utiliza isso na resolução de problemas, para criar programas. Olha só, se a gente tivesse um problema aqui bem simples, para imprimir 3 números ímpares, então a gente poderia colocar aqui 3 printfs, e especificando os 3 números ímpares que a gente está imprimindo, tá? Mas, e se a gente tivesse aqui uma tarefa mais maçante, que seria imprimir, por exemplo, os 100 primeiros números ímpares? Como que a gente ia proceder? Totalmente inviável imprimir aqui 100 valores, manualmente, colocando para cada número ímpar um printf, totalmente inviável. Então, para resolver esse tipo de tarefa, a gente vai utilizar os comandos de repetição, tá? Que são recursos que permitem que um certo trecho de código ele seja repetido um número por um determinado número de vezes, tá? Então, na linguagem C, a gente tem 3 comandos de repetição: o comando while, o comando do while e o comando for. Nessa aula, a gente vai ver especificamente sobre o comando while. O comando while, tá? É muito simples a ideia. Olhando esse diagrama aqui, a gente vai entender perfeitamente. A ideia é que, inicialmente, o nosso código tem um fluxo, que está vindo aqui de cima para baixo. E o que vai acontecer? A gente vai ter uma condição. Tá? Se essa condição for satisfeita, o que vai acontecer? Uma determinada lista, uma sequência de comandos vai ser repetido. Tá? Aí o que ele vai acontecer? Vai voltar, terminou de executar essa lista de comandos, ele volta e testa novamente a condição. A condição é satisfeita? Se sim, ele vai ficar nesse loop aqui, repetindo, até que a condição não seja mais satisfeita. Aí ele sai do loop e segue o fluxo de execução do programa. Tá? Então a ideia é que, utilizando essa condição, a gente consiga limitar o número de vezes que essa lista de comandos aqui vai ser executada. Na linguagem C, a estrutura do comando while é o seguinte: você vai ter while e entre parênteses a condição que tem que ser satisfeita. Se essa condição for satisfeita, então o que vai acontecer? Tudo que tiver dentro dessas chaves vai ser repetido. Tá? Todos os comandos que tiverem dentro dessa chave vai ser repetido. O que tiver fora aqui, terminou, a condição não é mais satisfeita, o que acontece? Ele executa o próximo comando. No caso aqui, o comando 3. Então o funcionamento é o seguinte: primeiro ele testa a condição. Se a condição for verdadeira, ele vai executar o bloco dos comandos, que está ali entre as chaves. E o que vai acontecer? Ao executar o último comando do bloco, que está dentro do bloco, ele vai voltar para o teste da condição. Se a condição for verdadeira, ele continua executando o bloco até chegar no último. Quando ele chegar no último comando, ele volta para testar a condição. Aí, se a condição for falsa, então o que acontece? Ele pula todos os comandos e vai para exatamente o comando que está após o bloco do while, tá? Conforme a gente viu ali. Então, por exemplo, vamos fazer um programa que vai mostrar a mensagem bom dia 30 vezes. Ele vai imprimir, Olhando o diagrama, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui, a gente vai utilizar uma variável que a gente chama de uma variável sentinela, no caso aqui é um contador. Nossa variável i. O que o i vai fazer? O i ele vai ser utilizado dentro daquela condição. Então a gente inicializa o i com 0. E eu testo a condição. O i é menor que 30? Sim, a condição é verdadeira. Então o que ele vai fazer? Imprime a mensagem de bom dia. Em seguida, incremento o i. Tá? O incremento i
é o último comando do bloco, aí ele volta para a condição e testa a condição novamente. O i agora vale 2, né? Desculpa, o i agora vale 1. Então, testa novamente a condição e vai executando esse bloco repetidamente até que o meu i tenha valor igual a 30. Quando o i tiver valor igual a 30, a condição não vai ser mais satisfeita e o programa finaliza. Tá? Então, olha só, isso na linguagem C como que fica? A gente, muito simples, né? A gente inicializa a variável i, a nossa sentinela. Dentro do comando while eu testo se o i é menor que 30. Se a condição for verdadeira, ele vai imprimir a mensagem de bom dia e, em seguida, incrementar a variável i. Né? Então, esse bloco aqui vai ser repetido 30 vezes, de 0 até 29. Quando chegar no i igual a 30, ele testa a condição vai ser falsa, então ele executa o comando return 0 e o programa finaliza. Tá? Mais um exemplo, vamos ver aqui, mostrar os n primeiros números em ordem crescente. Tá? Seria o quê? Imprimir n valores em ordem crescente, ou seja, de 0 até n. Mas aí a ideia qual que é? Que a gente receba esse valor de n do usuário. Então o usuário vai informar para a gente o valor de n. Em seguida, o que eu faço? Dentro do laço de repetição while, eu vou usar a minha variável sentinela aqui, né? Que vai determinar quantas vezes que a gente vai imprimir a mensagem, né? O valor de i. Tá? Só isso. Bem simples, né? Se fosse agora para a gente imprimir os n primeiros números em ordem decrescente, né? O exemplo anterior era em ordem crescente. O que a gente tem que mudar? A ideia é muito simples, né? Agora, o que vai acontecer? Ao invés de a gente inicializar o i com 0, a gente vai inicializar o i com n, tá? Que é o valor digitado pelo usuário. E a cada iteração do meu laço de repetição while, né, a cada repetição, ao invés de incrementar, eu vou decrementar a minha variável i, tá, que é a minha sentinela. Então, enquanto o i for maior que 0, né, o i começou com n, né, digamos que ele colocou aqui n igual a 3. Então, o i recebe 3. Né, 3 é maior que 0? Sim, então ele vai imprimir. Na próxima iteração, o i agora vai valer 2. Né? Ele testa novamente e repete o bloco de comandos aqui. Tá? Mesma coisa, muito simples. Próximo exemplo, mostrar os n primeiros números pares. Tá? Tem várias formas da gente fazer isso. Tá? A forma definida aqui foi a seguinte. A gente vai inicializar o i com 0 e vai ler o valor de n do usuário. Né? Agora, o que acontece? Ao invés de incrementar de 1 em 1, eu vou incrementar de 2 em 2. Ou seja, eu vou pular um elemento, né? Para imprimir só os pares. Aí o que vai acontecer? Se eu colocar o limite aqui da condição até n, eu vou imprimir só metade do número de valores que eu quero. Então o que a gente faz? Multiplica por 2 aqui. Tá? Que aí a gente vai imprimir n valores pares. Essa que é a ideia. Ou tem uma outra solução aqui que é a seguinte, né? A gente mantém o limite igual a n e o que a gente faz? Na hora de imprimir o valor, a gente pega e multiplica ele por 2, que aí a gente sempre vai imprimir o número par. Tá? E em seguida o que a gente faz? Incrementa em 1. Essa instrução i recebe i mais 1, ela pode ser substituída por essa instrução, i mais mais. É muito comum. Tá? Então por isso que eu coloquei a colinha aqui. Então a única diferença é ele está inicializando em 0 e vai até n, e na hora de imprimir ele está multiplicando por 2 aqui, para imprimir só os pares. Essa é outra forma de resolver esse problema. Outro exemplo, mostrar os n primeiros números ímpares. Tá? É a mesma coisa que o exercício anterior, né? A gente também pode fazer pode fazer de diferentes formas. E aqui olha só, qual que é a diferença? Igual a primeira solução lá para imprimir os números pares. Só que ao invés de inicializar com 0, eu estou inicializando com 1. Tá? Então multiplico o limite por 2 aqui e pulo, né? Incremento
de 2 em 2. Tá? Como ele inicializou em 1, então o valor que vai ser impresso aqui vai ser sempre o número ímpar, porque aí eu estou incrementando de 2 em 2. Primeiro vai ser 1, depois vai ser 3, depois 5 e assim sucessivamente. Tá? Outra solução para imprimir os números ímpares é o seguinte, né? Bem parecido com a solução para imprimir os números pares. A gente vai inicializar em 0, vai até o limite n, vai incrementar de 1 em 1, mas agora eu vou mudar só na hora de imprimir. Eu vou imprimir o número ímpar aqui. E o ímpar, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar por 2. Se eu multiplicar por 2, eu sempre tenho um número par. Mas aí quando eu somo 1, aí eu garanto que eu vou ter um número ímpar. Tá? Na primeira iteração, o i vai ser igual a 0. Aí o que vai acontecer? 2 vezes 0 vai dar 0, mais 1 vai dar 1. Ou seja, vai imprimir o primeiro número ímpar, 1. Né? Aí o que vai acontecer? I vai receber 1, né? Aí eu volto aqui na condição 1 é menor que n, aí o que eu faço? Multiplico, né? 2 vezes 1 vai dar 2, mais 1, 3. Aí o próximo número ímpar vai ser 3, 5 e assim sucessivamente. Outro exemplo, mostrar os n primeiros números ímpares, mas agora tem uma mudança aqui, né? Que é para imprimir em ordem decrescente. A ideia é, olha só, a gente vai receber o n do usuário e o meu i agora ele vai receber n, né? E ao invés de incrementar, eu vou decrementar de 1 em 1. Tá? E o que vai acontecer? Na primeira iteração, o i vai receber n, né? Digamos que o usuário colocou aqui n igual a 3. Então 3 é maior que 0, aí o que vai acontecer? Ele vai multiplicar. 2 vezes 3 vai dar 6, menos 1, 5. Então o primeiro número ímpar a ser impresso vai ser 5. Né? O meu i era igual a 3, aí ele vai decrementar aqui. Né? Essa instrução é igual a i recebe i menos 1. Né? Se o meu i era 3, agora vai ser igual a 2. Aí o que vai acontecer? Volta na condição, 2 é maior que 0, aí multiplica, né? 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Aí o segundo número ímpar vai ser 3. E ele repete o fluxo mais uma vez. Né? Na última iteração, o meu i vai valer 1, né? Aí 1 é maior que 0, o que vai acontecer? 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Tá? Ele vai imprimir 1. Na próxima iteração, o i vai ser igual a 0 e ele sai do laço de repetição. Mais um exemplo, olha só, mostrar os n primeiros números pares em ordem decrescente. Né? Mesma coisa, só o que vai mudar aqui é na hora de imprimir aqui. Né? Eu vou só multiplicar por 2. Tá? Não preciso mais somar 1, né? Nem subtrair. Calcular a soma de n valores fornecidos pelo usuário. Olha só, o que a gente pode fazer aqui? Recebe o valor de n do usuário, né? Em seguida, a gente vai fazer um laço de repetição, né? Para repetir esse processo aqui n vezes, porque o usuário vai ter que digitar para a gente n valores. Então ele vai de 0 até n-1. Então a gente recebe esse valor do usuário e o que acontece depois? A gente pega esse valor e incrementa na variável soma. Tá? A variável soma, inicialmente, ela tem valor 0, que foi inicializado aqui. Então, na primeira iteração, o que vai acontecer? Ele vai somar 0 mais o valor que foi digitado pelo usuário. Tá? Então, soma vai armazenar esse valor. Na segunda iteração, o que vai acontecer? Soma vai receber o valor que foi digitado na primeira iteração mais o valor que foi digitado na segunda iteração. E assim sucessivamente. Até que, né, no final, o que a gente vai ter? A variável soma ela vai ter acumulado todos os valores, tá? Que foram somados, né? Que foram digitados pelo usuário, ela vai ter a soma de todos os valores. Outro exemplo, né? Calcular a média de n valores fornecidos pelo usuário. Esse é bem parecido, né, com o exercício anterior. A única diferença é que no final a gente vai dividir a soma
pelo total de valores, né? A quantidade de valores que foi digitado pelo usuário. No caso aqui, N. Tá? Aí a gente tem a média. Mesma coisa que o anterior. Próximo exemplo, olha só. Escreva um programa que calcula a soma dos valores digitados pelo usuário. A finalização da entrada dos dados é encerrada quando o usuário digitar -1. Então, esse já é um pouco mais avançado em relação ao exercício anterior, né? No exercício anterior, o usuário digitava para a gente quantos valores ele queria somar. Agora não. Agora ele vai digitar os valores que a gente vai ter que testar, né? Digamos assim, em tempo real, quando o valor for igual a -1. Se for igual a -1, significa que a gente quer que o usuário quer encerrar o programa. Tá? Então, olha só, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiramente, né? Eu vou receber um valor do usuário. Tá? Se esse valor for diferente de -1, aí o que eu faço? Eu somo. Né? Incremento ele na variável soma. Aí o que vai acontecer? Eu vou pegar e receber novamente um valor do usuário. Aí eu volto na condição aqui e testo. Se o valor for diferente de -1, ele soma esse valor e pede que o usuário digite novamente. Então esse laço de repetição ele vai ficar se repetindo até que o usuário digite -1 aqui nessa instrução. Quando ele digitar -1, o que vai acontecer? Essa condição aqui não vai ser mais satisfeita, tá? Porque o valor vai ser igual a -1, não vai ser diferente. Aí o que vai acontecer? Ele sai desse laço de repetição e imprime o total da soma. Tá? Muito simples. Escreva um programa que calcule a média dos valores digitados pelo usuário e a finalização da entrada é encerrada quando o usuário digitar -1. É a mesma coisa, né? Só que aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter que calcular a soma, mas também a gente vai ter que calcular quantos valores foram digitados pelo usuário. E nesse caso aqui, a gente está calculando esses valores, armazenando eles aqui na variável n, tá? Executando esse n++. N++ é equivalente a essa instrução. Tá? Então, no final, o que acontece? A gente pega o valor da soma e divide pelo valor de n. Escreva um programa que leia 5 valores e conta quantos são negativos, escrevendo essa informação. Né? A gente quer saber dos 5 valores, quantos deles são negativos. Então, olha só o que a gente vai precisar aqui. Dentro desse laço de repetição, eu vou repetir, né, esses comandos 5 vezes, de acordo com a definição do problema. Então, 5 vezes a gente vai repetir. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que receber um valor do usuário e vou ter que verificar, né, se esse valor é menor que 0. Se for menor que 0, então eu estou contando, incrementando, né, para contar, eu incremento essa variável c, né, que começa com 0. Então ela está contando quantos valores vão ser menores que 1. E o i, o que ele está fazendo? O i ele vai garantir para a gente, né, a nossa variável sentinela, que vai garantir que esse bloco de comandos aqui ele seja executado no máximo 5 vezes. Tá? No final ele vai imprimir aqui o valor da variável c, que vai ter para a gente o total de números negativos. Mais um programa, né? Escreva um programa que leia 5 valores e calcule a soma dos números que são pares. Olha só, diferente, né? Um pouquinho diferente do anterior. Mas a lógica é a mesma. Olha só, laço de repetição aqui vai repetir esse bloco de instruções 5 vezes. Receba um valor do usuário e testo, né? Se o valor é par. Para testar se um valor é par, eu verifico o resto da divisão por 2. Se o resto da divisão por 2 for igual a 0, aí o que eu vou fazer? Somar o valor. Tá? Próximo exemplo. Faça um programa que leia 5 valores e calcule a média dos números que são ímpares. Tá? Média dos números que são ímpares. Mesma coisa, mas aqui eu verifico se o número é ímpar. Né? Ou seja, se o resto da divisão por 2 é diferente
de 0. Se for diferente de 0, eu calculo a soma. E no final eu vou imprimir a média, né? No caso aqui é a soma dividido pelo total de números ímpares, que no caso aqui está sendo definido nessa variável c. E a gente finaliza por aqui. Tá? A minha sugestão é que vocês peguem esses exemplos e tentem implementá-los, tá? Codificá-los na linguagem C, compilar e, caso encontre algum erro, aí você tente corrigir olhando aqui a resposta. Tá? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.